Bom dia! Seja muito bem-vindo ao nosso programa Salto Alto, esse programa delicioso de todo sábado aqui na Rádio Tapuí 100.3. Aqui quem fala é a Daniela Rocha, né? Apresentadora do programa Salto Alto, e todos os sábados a gente traz sempre uma convidada super especial para a gente falar de um tema, às vezes de autoconhecimento, de autoajuda, para que realmente o nosso sábado seja mais leve. E esse nosso programa, né, a gente dedica às mulheres, às mães, às amigas, às vizinhas. Então, realmente vai lá, manda um WhatsApp para tua amiga, para tua vizinha e chama ela para o programa Salto Alto para que realmente você tenha um sábado melhor. Então, como sempre, antes de apresentar a nossa convidada super especial, eu quero ler a nossa mensagem do dia 2 de dezembro e depois a gente conversa um pouquinho, até pedir a contribuição aí para nossa convidada. A mensagem é: você controla o seu tempo? Você está com a sensação de que o ano passou rápido demais? Sim, a má notícia é que o tempo voa, mas temos também uma boa notícia. Você é o piloto e pode usar o seu tempo como quiser. Dezembro é um bom mês para fazer um balanço da sua vida, avaliar se foi bom o uso do seu tempo, o que faria diferente, o que você se orgulha, como você está insatisfeito ou satisfeito, quais as pessoas que estiveram perto de você, quais ficaram longes e você queria ter mais perto. Use as respostas para modificar e aprimorar o seu voo pela vida. Para ter as respostas cada vez mais satisfatórias no seu balanço, você que controla o seu avião e o seu tempo. Então, realmente, mês de dezembro, último mês aí do ano, gente, meu Deus, passou voando. Até esses dias a gente estava numa conversa lá no escritório que 24 horas é um tempo que todo mundo tem, né? É a coisa mais igual, não tem como a gente fugir. Então, realmente, a gente tem que organizar o nosso tempo para a gente dar conta de tudo. Então, assim, hoje, no nosso programa, a gente vai falar de um assunto que eu gosto muito, de um tema, acredito que essa convidada vai contribuir bastante, né, para esse nosso sábado delicioso. Então, a nossa convidada, Caroline Hentzel Santos. Depois a pronúncia do nome dela, ela vai, né? A gente às vezes não está acostumada com a pronúncia. Seja muito bem-vinda ao programa Salto Alto. Gostaria Obrigada, que tu te apresentasse. uma honra. Sou Caroline, então, tá certa a pronúncia. Está Eu sou certo. casada com o Fabiano e o nome tem a história engraçada, né? Eu sempre dizia Uhum. assim, ai, o dia que eu casar, nada contra o Silva, né? Aham. Mas eu dizia, eu vou tirar esse Silva e vou colocar um sobrenome Bem. maravilhoso. Aí eu me apaixonei pelo homem do sobrenome errado. Aí Mas eu pelo troquei nome certo. pelo homem certo. Então tá bom. Aí eu tirei o Silva e coloquei o Santos. Santos, É. então tá Então, eu sou bom. casada com ele, vai fazer 12 anos, né? Uhum. Completamos agora no inverno, 11. Eu tenho 3 filhos, eu tenho Uhum. gêmeos. Tu tem uma carinha de tão nova. Quem está nos assistindo no YouTube, quem está aqui só nos escutando na rádio, depois quiser reassistir o nosso programa lá no YouTube, vocês vão lá ver a carinha da Carol. Daí é o Noah e o Israel, eles vão fazer 4 anos agora em dezembro, dia 7, tá Uhum. chegando. E o Zion, que é um bebê, que vai fazer 1 aninho, dia 31 de Meu dezembro. Deus, e dá conta dessa turminha que 13 é uma turma, né? É uma casa cheia, Casa literalmente. Mas cheia. é a melhor coisa do mundo, né? Não Sim, tem nada igual. sim. Quem é a Carol? A Carol, então, é esposa. A Esposa, Carol é mãe. mãe, é dona de casa. A Carol é pastora também, da Igreja Uhum. Vida, não sei se tu conhece. Conheço só por ouvir falar. É como todas as mulheres, mil e uma utilidades, né? A Uhum. Carol é uma pessoa com muitas coisas, mas hoje de manhã ainda, Dani, eu tava ajeitando meu bebê para dormir, a soneca da manhã, e ele resmungava e virava para um lado, virava para o outro. E de repente eu me emocionei, pensando assim que eu tinha que terminar logo aquilo para poder ir fazer o almoço. E ele não dormia e de repente veio aquela pergunta, aquela assim, reflexão dentro de mim, essa vida ordinária, né, do dia a dia, Uhum. as coisas Sim. ordinárias, elas por vezes perdem o valor, mas a riqueza realmente está naquilo ali, né? Então, Uhum. eu chorei assim, me emocionei, nem imaginava que nós iríamos conversar exatamente sobre isso, mas me Sobre o emocionei tempo. e agradeci a Deus assim, porque a gente tem ouvido que esse normal, ele não é mais comum.
O normal não é Não é mais mais, comum. ele tá muito cansativo, tá muito pesado pra gente que é mulher. Eu sou mãe também, sou advogada, sou radialista agora, né, aqui no programa Salto Alto, então a gente tem múltiplas tarefas. É, E hoje, quando eu faço uma avaliação do meu ano de 2023 e já começo a projetar o 2024, eu percebo que a gente tem que dar uma ajustada na balança, porque a balança da forma que tá, nesse ritmo que tá, daqui um pouco não dá certo, daqui a pouco frenético. desequilibra. Carol, eu quero conversar aqui hoje, a gente já fica íntimo aqui, a Dani, a Carol, aqui o programa Salto Alto, todo mundo é assim. Eu quero falar um pouco de religiosidade, né? O que que tu acha, o que que tá faltando, quais os desafios, por que que a gente deveria ter mais religiosidade, espiritualidade? Eu queria falar sobre esse tema, que eu acho que é algo tão importante, que se perdeu tanto, né? Só que às vezes a gente não sabe como começar. Qual é o É, primeiro passo? religião vem de um termo religare, que significa Uhum, religar, religar com uhum, Deus, né, que é o uhum, nosso Criador. Nós fomos criados, né, lá em Gênesis conta toda a história, o homem foi criado do pó da terra, e eu gosto de contar essa história nos detalhes para os meus filhos, né, que Deus foi lá e pegou aquele barro, amassou, sovou e soprou o fôlego de vida e o homem passou a ser um ser vivente, né. uhum, Então, não creio na evolução a partir de primatas, eu creio no que a palavra de Deus fala, né. Então, uhum, quando a gente fala sobre religião, eu acho que é importante a gente olhar o início, a origem do termo, da onde que vem isso e uhum. da onde que nós viemos. Então, é nos achar de volta em Deus. Tu falou sobre diversas atribuições, eu vejo que tem, Dani, uma cobrança exagerada, dura, pesada em cima das mulheres, de que precisamos dar conta de tudo. Uhum. E eu não dou conta de tudo, E né. como a gente faz isso? Eu acho que a gente não tem que fazer isso, dar Uhum, conta de tudo. uhum, Eu acho que a gente pode se dar o direito de fraquejar, a gente pode se dar o direito de olhar para dentro da gente mesmo, para dentro da nossa casa, e às vezes chorar porque eu tô cansada, eu vou chorar porque eu tô com dor, agora não chorar sozinha. sim, compartilhar. Compartilhar com alguém que possa ter algo para te Uhum, agregar, né. A sim, gente tem esse direito, todas as pessoas cansam, os homens também cansam, né. sim, E principalmente chorar diante de alguém que pode fazer algo por nós, e aí entra a pergunta que tu me fez: "Como fazer isso?", né. Como dar conta de tudo, e aí eu volto para o início, em Deus, porque Ele sempre está disposto a nos ouvir, sempre. Não existe nada difícil para Ele, não existe nada impossível para Ele, e Ele tem resposta para todas as nossas perguntas. A sim, gente não tá sozinha quando sim. a gente escolhe andar com Ele, né. E quando a gente, eu te escutando, procurar Deus, né? A gente tem uma vida mais leve, né? Dividir um pouco, depende com o marido ou com, né, um lado mais espiritual. Mas tem muitos ouvintes, ou, né, na verdade, até eu me reconheço, porque às vezes a gente não para esses momentos, a gente, a rotina nos leva a uma coisa de tanta correria de manhã até de noite, e quem está nos escutando, eu quero começar essa evolução, eu quero começar a sentir isso, né? Como é que a gente faz? Bem, a gente tem diversos públicos nos ouvindo, né. Tem Isso, donas de para donas de casa, nós casa, temos funcionários de empresas, de repente nós temos muitas empresárias que têm ainda uma carga além da casa, né, tem a sim, empresa para tocar, os negócios. São muitas pessoas com muitos afazeres e, sim. realmente, quem nunca pensou: "Puxa, o dia podia ter umas horas a mais", né. Uhum, São uhum, tantas coisas a fazer, sempre fica sim, faltando algo. E comigo não é diferente, né. As sim. crianças ainda não vão à escola, são muitas demandas, e eu procuro sempre ter esse tempo todos os dias, eu e Deus, onde eu vou Uhum, buscar Ele, onde eu vou orar, onde eu vou falar com Ele. Mas é muito difícil estar sozinha, né. uhum. "Mãe, me atende aqui. Mãe, Sim, me atende tem ali", uma né. fase que nem no banheiro a gente consegue ir. É bem complicado. Literalmente, né. E lógico que uma demanda, as mães de crianças pequenas vão se identificar mais comigo por isso, né. Uhum, Mas eu sei que tem depois quando fica adolescente, não vão parar de chamar, e que bom que eles continuem nos chamando, uhum, né, a sim, gente quer isso, né, significa que tem uma boa relação. Mas é junto com eles,
é junto com os afazeres, é lavando uma louça, é É o que daí em pensamento, em palavra, a gente vai procurar falar em Deus, eu pensando, falar eu com ele, porque ele é falando. um ser vivente, ele Uhum, existe, ele é onipresente, ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. Ele uhum, pode me escutar enquanto eu falo e no mesmo momento ele pode te escutar. Isso vai além da nossa razão, né? uhum. Humanamente a gente não consegue explicar porque ele é Deus, porque ele é divino, ele é celestial. Ele consegue Tá. estar, né? Eu vou te. Aqui a gente vai apertando as convidadas. Vai lá, estou à Ah, disposição. tá, a gente durante o dia, mas me dá um exemplo assim mais concreto, assim, a Carol tá lá na correria do dia a dia, como é que tu faz para ter essa conexão? Eu vou contar uma história que aconteceu uns anos atrás. Tá. Logo que eu casei com meu esposo, né, que eu sempre digo que eles vêm bem, homens são seres rústicos, né? É um programa de mulher, mas a gente pode Sim, falar um pouquinho claro. deles, né? Eles fazem parte, não Então, tem ele é um como. ser rústico que precisa ser lapidado pela mulher, né? E Uhum. quando nós casamos, eu me lembro de um final de tarde, assim, que eu cheguei do trabalho e eu tinha deixado a casa em ordem. Nós não tínhamos filhos ainda, né? E quando eu cheguei, eu abri a porta da casa, era uma casa bem pequena, e eu senti aquele cheiro de perfume de quem tinha recém passado pelo banheiro, pela casa e já tinha saído. E eu senti só aquele cheiro bom e pelo chão era um rastro de roupa. Sim, E era eu um furacão. subi no salto, que nem é o nome do Uhum. programa, né? Uhum. Salto, subi no salto, mas de furiosa que Um fiquei. salto alto. E Aham. eu entrei no quarto e pensei, o que eu vou fazer? O que eu vou fazer com isso que eu tô sentindo, né? Eu me ajoelhei, Dani, na beira da cama e Uhum. falei assim: Deus, isso não é justo. Eu trabalhei que nem ele e como ele foi fazer isso comigo, me desrespeitar dessa forma? Porque às vezes tem coisas que a gente fala e não muda. Então não adianta Uhum. mais ficar E falando, eu né? sou muito assim, eu não sou da briga. Aí se for para mim brigar com meus filhos, não brigo, não brigo. Então é uma saída, ó. Aí quem tá vivendo alguma coisa, escuta a Carol. Que a Daí, gente Carol. ou implode ou explode, né? Eu não sei. E daí tu Aí eu orou. orei e eu ainda estava de joelhos e a porta da casa se abriu e eu ouvi ele entrando. E ele falou assim, sem saber que eu estava no quarto, reclamando para Deus. Ele disse assim: Amor, me perdoa. Como tu é caprichosa. Agora eu vi. E começou a falar. Começou a me elogiar. E eu lá no quarto pensando, ué, eu não falei nada para esse homem, o que que deu, né? E, enfim, ele tinha ido num lugar, né? E ele ficou chocado com a casa que ele encontrou Uhum, e remeteu à lembrança, puxa, olha como a minha esposa é em casa. Então uhum. ele voltou grato, daí eu sentei, conversei e a gente se E resolveu, se né? resolveu. Mas é assim, sabe? É simples. Falar com Deus é simples, lógico, né? Não vai ter situações que a gente não vai ter uma resposta imediata, mas vai ter situações que sim, que ele vai dar uma resposta imediata. Sim, é Só que a uma gente precisa dar espaço sementinha para às ele, né? vezes. É, Sim, justamente, precisa regar, né. para depois vir frutos. E as mulheres quando vão lá na igreja procurar por mais espiritualidade, qual que é o maior desafio? Olha, tu falou sobre não ser da briga, né, e tu é uma das poucas, né. Não sei. A grande maioria das famílias que a gente atende, dos casais que a gente senta para aconselhar, as mulheres geralmente falam muito e acabam estragando os relacionamentos, né, por não saber a hora de parar. Querem Uhum, uma resposta e não tem, né. Então, tem um livro que eu gosto muito que é Amor e Respeito, o nome desse livro, né. Então fala que o homem quer respeito e a mulher quer o amor. Que se numa uhum, relação a mulher simplesmente respeitar, ela vai receber o amor da parte do marido, né. Então tu planta amor e recebe respeito, tu planta respeito e recebe amor. uhum. Tem que ler o livro, né, Sim, sim. mas assim, a gente atende muitos casos como esse, né, de pessoas que explodem. Eu acho assim que casamento já é uma instituição que por aí se fala que é falida, né. E eu falo casamento, Dani, porque casamento ele é o centro. Uhum. É a base, né? A família. Se tu pegar 2 crianças, e pôr elas para brincar, sempre eles vão brincar de algo que remeta à família. Eles vão brincar de casinha. Pode ser Uhum. menino, eles brincam de casinha. Eles brincam de boneca, que é o quê? Filha, um filho. Uhum. Eu me lembro, vêm as lembranças da infância,
Ai, atrás da casa da minha avó tinha um galpão velho, assim, que para nós aquilo era tipo a gente fazia como se fosse a nossa casa, a Uhum. casa de boneca naquela época, não Sim. tinha, né? Enfeitava e varria, e tipo assim, a gente passava o dia ou a tarde brincando ali, Fazer arrumando, comidinha. fazer comidinha, botar guardanapinho. Então, assim, era sempre naquela função do lar, assim, de cuidar, de fazer, tinha filhinho, era professora dos filhos, e de como a gente, eu pelo menos sempre tive um instinto muito maternal, dessa coisa de família, e hoje, nessa correria do dia a dia, eu percebo que, meu Deus, olha, vamos ter que dar uma regredida aí para a gente começar a criar essas raízes que às vezes a gente acaba deixando de lado, né? O mundo foi virando tanto, eu trago na minha mente, assim, como que era quando eu comecei na escola, né? Não vou contar a minha idade aqui, né? Mas mudou tanto, a realidade de tudo mudou tanto, e parece que a gente perdeu a nossa identidade, porque realmente, Dani, eu vejo que a gente se perdeu de Deus, a gente se perdeu da criação, a gente se perdeu da nossa origem. E aí muitas coisas foram ficando pelo caminho. A família, o relacionamento, sentar à mesa, fazer refeições juntos. Eh, a era digital, ela roubou muito também. E ela vai continuar roubando aqueles que permitirem isso. Sim. Em casa é uma briga para não usar o telefone na hora das refeições. Mas isso eu acho que é um hábito. Eu lá em casa eu tenho dois, um de 11, um de 15, vai fazer 16, tenho um adolescente, meu esposo, mas a minha sogra sempre teve, assim, como base, ela sempre disse, ela disse, nunca eles almoçavam sem estar todo mundo na mesa. Então, e lá em casa também, a gente tem esse hábito de manhã, um pequeno às vezes não está acordado ainda, mas o adolescente vai para a escola, mas eu e meu esposo, a gente sempre toma café junto, né? Ele estando em casa, e meio-dia todo mundo na mesa e sem telefone, proibido o telefone. Então todo É mundo rico, né? senta na mesa e faz a refeição. E às vezes, de vez em quando, assim, que irmão, assim, um começa a cutucar o outro, né? Uhum. Porque daí o adolescente começa a fazer umas caretas pro mais novo. Daí ali já, eu disse, gente, mesa é lugar que não tem briga, que a gente está conversando aqui, é um ambiente sem exaltação. Daí, assim, de vez em quando tem que dar uns. Mas a gente sempre senta na mesa ao meio-dia, então, assim. Precisa lutar para ter aquilo, né, às vezes. Mas daí já criou hábito, assim, Sim, lá em casa já é hábito, todo mundo sabe que meio-dia todo mundo vai sentar na mesa, vamos almoçar todo mundo junto e assim, isso é um né? tesouro, né, Dani, que tu tá deixando para eles, uma Então a memória. gente já tem essas referências, e eu acho que essas referências é que vão fazendo eles se tornarem, né, Uhum, pessoas com melhores, certeza. profissionais, né, adultos mais equilibrados, tudo isso. E como é que é, por exemplo, hoje eu conversando contigo, tô conhecendo a Carol hoje, gente. Então, assim, a gente percebe essa paz de espírito, essa pessoa evoluída. A Carol sempre foi assim, é a tua base, como é que, porque não sei, que eu acho que se a pessoa já tem a base da família, eu acho que é uma continuidade, mas, por exemplo, eu, daqui a pouco, a pessoa que não tem a referência, né, de uma família religiosa, ou que tem essa espiritualidade, como é que, conta um pouquinho. Eu nasci e me criei em um lar cristão, né, Uhum, então meus pais fizeram a escolha lá desde pequeno e sempre ensinaram muito, dentro dos parâmetros da doutrina cristã. Então eu uhum, sou grata, assim, né, muito grata a eles. Meu pai teve 6 filhos, né, tem uhum, 6 filhos, eu sou a segunda mais velha. uhum, Hoje 3 deles, estão morando em outro país, os 3 estão na Austrália, uhum, e então 3 meninas aqui, né, e o pai e a mãe uhum. estão fazendo agora em janeiro 40 anos de De casado, casado, ai, que né, e coisa mais tiveram, né, boa. Dani, suas dificuldades, assim, a gente viu, a gente morava lá, né, Da onde que mas vocês são? A minha mãe é natural de Caçapava do Sul e o meu Uhum. pai de Cachoeira, mas eles casaram, se conheceram em Gravataí, Uhum. moraram lá até eu completar 4 anos. Nos mudamos para o Cará, Oh, né, interior, então tá temos tudo. chácara lá ainda. Aham. Completei os 5 e fiquei até os 17 no Cará, né, Uhum. depois, enfim, a gente se mudou e agora eu coloquei minha casa à venda e eu quero voltar para lá, Uhum. para Daí tu poder. veio morar em Santo Antônio, Sim, depois dos... casei, construímos, né, tivemos os nossos filhos e de repente a gente se vê naquele lugar de, escolha. "Puxa vida, construí minha casa, minha vida é toda aqui". E e aí tu
começo a observar as crianças e eu comecei a perceber que eles não sabiam subir em árvore. Uhum. E eu comecei a achar aquilo tão estranho. Sim. Eu digo: "Como assim, né? É. Não nasce já É sabendo?". muito diferente quando a gente mora no interior e mora na cidade, né, bem diferente. Coloquei minha casa para vender e estamos aguardando, então, o momento certo para retornar ao Cará, para dar para as crianças aquilo que um dia os meus pais me deram, que é essa Uhum. oportunidade de viver no interior. Então são várias coisas, né, São é a criação escolhas. cristã, o ter o trabalho, não ganhar tudo de mão beijada, né, a gente foi criado assim, meu pai Uhum. não teve como pagar uma faculdade, porque eram vários filhos e um atrás do outro, então Sim. não ia ter como, ele é construtor, né, e e aí mas eu digo assim, que o melhor bem que ele poderia me deixar, foi esse ensino, porque eu não deixei de alcançar nada que eu gostaria de ter alcançado, lógico que ainda tenho sonhos, né, Dani, mas não deixei de alcançar, pela falta da faculdade, não né, os meus irmãos também estudaram depois, enfim, um desses está fazendo faculdade agora, a segunda, né, na Austrália, então Olha assim, só. nos criamos no Cará, no interior, Aham. tomando Sim. leite de vaca, comendo cuscuz, né, o Ah, que pessoal que tá aí no delícia, que interior ouvindo a delícia, gente, né, muito bom. e assim, não teve limites, e não Uhum. tem, né. Os meus pequenos hoje eles falam assim: "Mãe", eles amam, tudo Uhum. que é relacionado ao espaço, né, aos planetas, e eles falam: "Mãe, eu posso construir um foguete para ir para a Lua?". Eu falei: "Pode, meu filho, Sim, tu pode fazer o que tu quiser na tua se tu vida, tu vai quiser. alcançar o que tu quiser". E eu sempre Sim, procuro falar isso para eles, porque eu sim. sei que aquilo que eu falo vai entrar É, eu na também, eu cabecinha, né. acho que essa função dessa conversa com os filhos, de botar eles para cima, né, e de apoiar eles nos projetos. Eu tenho o meu menino, mais novo, ele tem um problema de aprendizado, ele tem dificuldade de aprendizado, tem um diagnóstico, tudo, e eu me lembro que ele chegava e disse: "Mãe, mas eu não vou poder ser não sei o quê, não", né, falava, eu disse: "Não, tu vai ser o que tu quiser". O que tu Legal. quiser, ser independente do teu problema, se tu tiver essa vontade, tu vai conseguir, e ninguém vai te impedir disso. Então, assim, como eu vejo, assim, que no momento que a gente está num ambiente de família, em que a gente é esse o suporte dos nossos filhos de apoio, de incentivar, vai dar certo, É, vai lá, né, vamos arregaçar as mangas, o que tu precisar da tua mãe, do teu pai, a gente está aqui, a gente vai te apoiar, a gente vai junto, a gente vai lutar junto contigo. Eu vejo que isso dá uma força para eles, por quê? Porque foi essa base que a gente teve, né. Então, assim, daqui a pouco quem está nos escutando, seja essa base para o seu filho, para o seu esposo, né, para quem está. tem um versículo, Dani, que fala que os filhos são como flechas na mão do guerreiro. E as flechas, elas não são para ficar guardadas, né, no reservatório ali, não sei o nome, de flechas, elas são para serem lançadas. Eu ouvi e a gente escuta muito essa frase muito clichê, né, que diz assim: "Os filhos não são meus, são do mundo". E É. eu não gosto de dizer que são do mundo, eu gosto de dizer que são de Deus. Mas sim, chega o momento de lançar eles, para eles irem para o alvo. Então aonde eu quero que o meu filho chegue, é lá que eu tenho que lançar. E não quer dizer que se eu tenho, tal profissão, meu filho precisa repetir aquilo, mas ele pode às vezes ir além. Eu posso, aumentar, fomentar no coração do meu filho aquilo que ele deseja, sonha ser para que ele realmente alcance. Porque isso que a gente fala, a gente não vê, mas tem poder que sai da boca de um pai, de uma mãe, né, e Sim. para tudo, Dani, para um trabalho, um incentivo quando é adolescente, quando é mais velho. Eu continuo ouvindo os meus pais e eu quero ouvir eles. É importante, tem peso o que eles falam para mim. Eu sei que tem poder quando eles falam algo para mim, Sim, né. Eu levo em consideração isso, e tenho sido muito abençoada por isso. coisa boa. Carol, nós vamos chamar o nosso intervalo, né, porque a gente já está há 25 minutos aí, vamos chamar uma música e depois, no intervalo, a gente vai ter mais bate-papo e eu quero fazer mais umas perguntinhas aí bem interessantes para Carol. Então, quem não está sintonizado agora no horário do intervalo, vai lá, escuta essa música e já aproveita para mandar um WhatsApp lá para as amigas, para as vizinhas, para todo mundo e a gente já volta. Ação. Voltamos do nosso intervalo. Tenho certeza que vocês se deliciaram com essa música aí, e eu quero mandar alguns beijos, alguns abraços, né?
Então, se alguém quiser mandar algum recadinho aqui para o programa Salto Alto, pode mandar aqui para a Rádio Itapuí, que é o número 51-3662-1255. A rádio da Itapuí é 100.30 FM. Quero mandar beijos e abraços para Dona Antônia Brito, para Dona Arina, para a Mônica Muniz do Arroio do Carvalho, Dona Maria Luísa, Dona Verônica, Dona Leidina, o Adriano e a Terezinha. Esses dias eles foram lá no escritório. Ah, tu não me mandou o meu beijo e abraço. Eu disse, eu te mandei, tu que não estava escutando o programa. Então vai mais um beijo e mais um abraço para o Adriano. Já estou puxando as orelhas dele. E também para minha mãe, para minhas tias, a tia Fátima, a tia Rosa. A parentada toda escuta o programa, minha sogra, meu sogro. Eu sei que a tia Tereza, tia Beth, está todo mundo sempre sintonizado. Carol, quais os teus beijos, teus abraços aí? Ai, primeiro pro esposo, né? Claro, olha Pro só, não marido, é pros filhos, verdade, pro verdade. Noah, pro Israel, pro Zion, pra minha mãe, pro meu pai, pros Isso. meus irmãos. Não vou citar todos porque são muitos. Sim, sim, Pros outros mil. amigos aí, as amigas, pessoal da Igreja Vida, né? Uhum. Daí inclui o resto. Claro, tá todo mundo junto. Eu quero te fazer alguns questionamentos agora. Carol, eu quero saber, e o teu esposo? Porque, assim, às vezes a gente fica pensando, assim, a espiritualidade, parece que a mulher, isso também tu vai me dizer se é a impressão que eu tenho de fora, parece que a gente é mais espiritual, e eu percebo que a gente é o esteio da casa, assim. Eu lá em casa parece que a coisa, eu sou a base e depois eles vêm junto. O que que tu me diz disso? E como é que foi? Teu esposo já tinha essa base? Tu que inseriu ele? Me conta um pouco. O meu esposo, ele, ele não era cristão, evangélico, né? Não Uhum, congregava em nenhuma igreja, né? Quando ele era pequeno, ele foi até coroinha, era bem envolvido na igreja uhum, católica e tal, mas depois acabou se afastando, assim, dos caminhos, uhum, né? E a gente se conheceu, né? Porque ele começou a ir na igreja que eu já frequentava, né? Que é uhum, a Igreja Vida. Inclusive, domingo agora, a uhum. gente comemorou 18 anos de Igreja Vida Olha aí na só. cidade, né? Enfim, que nasceu a Igreja Vida. E eu estive desde o começo, então quando ele chegou, eu não vou contar detalhes assim, né? Uhum, Mas foi bem engraçado, assim, porque ele logo se interessou por mim e eu, como uma moça de família, eu uhum, achava assim, não é bem assim, né? uhum, Veio, fez tudo que fez, aprontou e agora vai levar, né? uhum, sim, E aí sim. passou um bom tempo, ele se declarou, né? A gente acabou se conhecendo um pouco mais e depois de mais de ano a gente sentou, conversou e disse, não, vamos então tocar adiante, né? Uhum. E a gente, 6 meses depois, casou, né? Olha Nosso só. primeiro beijo foi no altar, né? Ele foi meu primeiro e único namorado, né? Então, tivemos muitas dificuldades, mas é com certeza o homem da minha vida, a pessoa que Deus separou para mim, Sim, né? sim. Então a gente veio crescendo muito junto, assim, né, Dani? Desde o nosso casamento para cá, tiveram muitas coisas que eu ensinei para ele, mas ele me ensinou muitas coisas Uhum, também. Logo no início, antes de quando a gente estava se conhecendo, eu sempre conto essa história, né? É uma memória muito boa e muito linda que eu tenho. Que nós estávamos conversando e eu vi que a testa dele tinha tava meio que arranhada, assim. Eu falei, como tu fez isso? E ele botou a mão rápido, assim, ué, o quê? Eu falei assim, tua testa tá com um ralado, tá machucada. Eu vi que ele se perdeu, olhou assim pro lado e disse, eu já sei. E bem constrangido, ele falou assim, é que eu oro sempre de joelho e de certo a minha testa machucou. E quando ele falou aquilo, eu pensei, é esse. é esse. Porque se um homem é capaz de ouvir a voz de Deus, ele vai ser capaz de ouvir uma esposa, né? Uhum, Então eu sou muito grata à vida do Fabiano, assim, pela pessoa que ele tem se sim. tornado. Quanto mais ele se rende a Deus, melhor fica o nosso relacionamento. E com certeza a gente vive a melhor época da nossa vida conjugal é agora, por Sim, causa de Deus, né? A sim. Bíblia fala que um cordão de 3 dobras não se rompe com facilidade. Então, eu, ele e Deus, né? Uhum. E as nossos ouvintes que estão escutando, que querem que o marido seja, não é todos os maridos que têm essa espiritualidade, que têm, né, essa conexão aí com Deus, como é que a gente faz para a gente começar a despertar isso nos nossos maridos? Dani, eu sempre digo assim que falar, falar, falar não vai trazer o resultado, né? É falar menos e fazer mais, tentar ser mais
dócil, mais agradável, mais gentil, tentar, assim, recuperar aquelas boas condutas que se tinha no começo, né? Fazer um agradinho, um presentinho, preparar um bom almoço, fazer algo que ele goste, com Uhum. amor, sem cobrança e sem esperar algo em troca. Uhum. A Bíblia fala que é melhor dar do que receber. E quando a gente planta, a gente também colhe. Sim. Então, é a virada. Às vezes pode parecer que não vai ter fruto, mas vai ter. E uma coisa que eu gosto muito, eu acho assim, ninguém vai ser agressivo contigo se tu não for. Esse é o meu princípio, tipo assim, se eu trato bem o meu marido, né? Se eu faço aquilo com amor, uma comida, nem que seja da mais simples, mas tu faz aquilo com afeto, tu faz aquilo com vontade, tu tá ali, tu tá escutando aquela pessoa, tu tá dando um carinho, um afeto. Não tem como essa pessoa, eu pelo menos, assim, na minha vivência que eu tenho, eu acho tão difícil. Como é que a pessoa vai ser agressiva com uma pessoa que ela não é? Como é que ela vai dar algo que ela não está recebendo? Tu não está sendo ríspido, tu não está sendo grosseiro, tu não está respondendo com. Porque eu digo, às vezes a gente é tão educado com o de fora. Ah, eu atendo muito bem o meu cliente, eu falo muito bem com meus vizinhos, com os meus amigos, e daí em casa. Em vez de tu ser amável com os teus de casa, tu é grosseiro, tu xinga, tu fala de qualquer. Gente, eu acho que a base é a tua família, tu tem que falar bem com o teu marido, com os teus filhos, claro, e com os outros também na rua, né? Mas eu acho que isso Em primeiro lugar, a família, né? se fortifica Ah, muito. tem uma frase que eu gosto, né? Que eu ouvi uma vez de um sábio, que é: ninguém resiste a golpes de bondade. Olha só, essa eu não conhecia. Legal, né? É, Então é é. isso, Até, né? É até vou ser anotar. bondosa, Então, ser agradável. anotem aí, coloquem na geladeira. Ninguém Resiste a golpes de bondade. resiste a golpes de bondade. Olha só. E até aquela questão, né, Dani, que às vezes nós vamos recebendo no domingo aí, quem nunca, né? Quem nunca tira a primeira pedra? Assim, prepara aquela sobremesa no domingo porque vai vir a visita, né? Põe as melhores louças, os Sim. melhores pratos, e aí às vezes a família come com o copo do requeijão, né? Uhum. A família às vezes não põe a mesa, não arruma, não tem uma florzinha, não tem um detalhezinho, nada. Então, por que não inverter? Dar o Sim. melhor para aqueles que estão todo dia ali, né? Eu gosto muito de. E esses dias eu ainda estava falando até com a Dani, que é nossa amiga em comum, da Carol, minha, a Dani da de Preto, que a gente já entrevistou aqui. Essa semana a gente saiu para um evento e eu conversando que tem momentos, teve um dia da tarde que eu cheguei em casa do escritório e disse, eu vou fazer um café para mim. E eu vou arrumar a mesa para mim tomar o meu café. Eu Uhum. botei um guardanapo na mesa, eu botei um pratinho, eu botei a xícara, eu botei uma florzinha. Eu disse, meu Deus do céu, Eu mereço. parece que aquele momento, assim, foi tão bom para mim, porque eu me permiti viver aquele momento de agrado para mim. Eu estou me agradecendo, né? Pelo meu dia, vou tomar um café assim tranquilo. Então, a gente se permitir, né, fazer isso para nossa família e para a gente também. Falando É. sobre esse autocuidado, quero contar uma coisa também muito legal que aconteceu há uns dias atrás, né? Essa função de criança, né? Ela é bem exaustiva. Às vezes o Eu não autocuidado tenho fica. muitos braços que me socorrem, né? Lógico, tem uma pessoa que às vezes vai lá ajudar a fazer aquela limpa. Eu sei que não é a realidade de todo mundo, né, Dani? Que Uhum, tem muitas mães aí que realmente precisam pôr a mão na massa, né? Precisam uhum, lavar, passar, né? Precisam fazer todo o serviço de casa. E eu faço praticamente sozinha, auxilio meu esposo nas questões da igreja, né? Conforme eu posso. Mas são três, uhum. praticamente três Sim, três bebês, né? Três pequenos, pequenos. A demanda é bem bem grande. grande. E eu fui me deixando de lado, me deixando de lado, me deixando de lado, né? E todos os domingos a gente tem o culto à noite, às 19h30, né? Então eu comecei a só puxar o cabelo para trás e ir pro culto, né? Eu já estava feliz e conseguia tomar um banho. Até que um dia, um pouco antes do horário do culto, eu comecei a entender que Deus estava falando comigo que eu precisava voltar a cuidar de mim, porque Ele me ama, porque Uhum, Ele me acha linda, Ele me fez perfeita como uhum. sou, e eu preciso mostrar isso também para os outros e, em primeiro lugar, para mim. Sim. E aí eu comecei a passar batom. Eu disse, todo domingo, nem que seja o batom, eu vou passar. Só que eu Uhum, só tinha um batom que eu gostava realmente. uhum. E naquele domingo, eu peguei um cotonete para passar o restinho do Do batom que tinha. restinho. Uhum. E passei, né? E pensei, puxa, preciso tirar tempo.
era só tempo que eu precisava para ir comprar, Comprar né? um pacote. Uhum. Graças a Deus tinha condição de ir comprar, que às vezes eu sei que não é, às vezes a pessoa tá apertada, um momento difícil não consegue, né? Nem isso. E eu só pensei aquilo, né? E veio a lembrança assim, preciso priorizar isso porque isso é cuidar de mim. Uhum. Quando eu cheguei no culto, o culto aconteceu e no final veio uma pessoa, que inclusive foi a Dani, da de preto, Olha só. com uma sacolinha, e ela falou assim: Carol, eu tenho um presente para te dar. Faz muito tempo já que eu quero te dar, e eu queria te dar outra coisa, mas eu senti Deus falando para mim que era para eu te dar isso. E eu agradeci, né? Abri a sacolinha, o que que tu acha que O tinha dentro? batom, o batom. Exatamente da cor. Aí, da cor Exata. ainda. Olha, chega a ficar Inclusive é esse que eu tô arrepiada. usando, Muito que Deus. é a cor que dá certo em Eu mim, né? sei. Então, assim, Deus, ele se importa com o pouco também. Às vezes Uhum. a gente acha que só pode levar diante dele as coisas grandes, aquilo que é Uhum. muito difícil, às vezes está passando por uma situação caótica na família, que é uma doença que incurável e a gente corre para Deus só nessas horas, mas ele se preocupa também com o pequeno, né? Talvez aí a mulherada que está ouvindo vai dizer assim, ah, mas eu não tenho uma louça bonita ou uma florzinha, como tu falou, né, Dani? Não, mas qualquer. Olha, a minha menina lá de casa, ela traz a do mato, e eu acho a Exato, coisa mais linda. exato, Umas flores assim, flor do sim. campo, né? E qualquer A louça que tu pratinho, tiver a em louça que casa, tu tiver em casa, não é? Não é? E eu não tenho nada de luxo em casa, mas é uma grada, é é, fazer diferente, né? Carol, eu quero trabalhar contigo, quero te perguntar. A gente vê hoje em dia muitos casos de depressão, mulheres com depressão, né? Mulheres, às vezes, não sei se é dizer, sei lá, esse problema de saúde que a gente vê que é generalizado, essa saúde mental. O que que tu diria? Qual conselho? é. Há um tempo atrás, nós temos lá na igreja, né, Dani, um grupo de mulheres. A gente se reúne uma Uhum, vez por mês para um encontro de mulheres, né? Às uhum, vezes a gente toma um chá junto, um café, para ter essa troca, uhum, essa conversa, esse olho no olho, né? Chorar as pitangas, né, também, né, que a gente precisa, sim. né? E nada melhor do que outra mulher para ouvir. E num desses encontros eu compartilhei sobre a história lá, né? Vou voltar para a Bíblia agora que fala sobre Adão e Eva, né? Uhum, E é interessante que quando Deus fez os dois, Deus chamou os dois de Adão, né? Agora eu estou colocando uma interrogação na cabeça de todo mundo que está uhum, ouvindo, né? uhum, Deus chamou os dois de Adão. E quem colocou o nome em Eva e chamou ela de Eva foi Adão. Eva uhum, significa mãe, da humanidade, né? E Adão é o homem criado por Deus, feito pelas mãos de Deus, é humanidade também, mas a Eva é a mãe da humanidade. E nessa mensagem que eu compartilhei, a gente percebe assim que foi se colocando sobre a vida da mulher já no jardim, depois do pecado, uma responsabilidade sobre coisas que não deveria ser dela. Porque hoje, Dani, o que que acontece? Que é uma das causas da depressão, uhum. uma sobrecarga de atividades. A mulher, ela precisa ser dona de casa, Sim. ela precisa estar bonita, no salto alto, ela Uhum, precisa estar magra, ela precisa trabalhar fora, muitas vezes para ajudar, na renda familiar, e ela precisa estar feliz, né. E a gente sabe que ninguém dá conta, né. Voltamos àquilo que a gente falou antes, não quero ser repetitiva, mas até que ponto vale a pena a gente abraçar tudo que todo mundo fala que a gente precisa ser e fazer, né. sim. Eu não preciso fazer tudo, eu preciso fazer aquilo que o meu corpo, aquilo que o meu emocional tem condição de abraçar. Eu não tenho que pegar responsabilidades que não são minhas. Ouvi uma frase também de um terapeuta uma época que ele disse assim: "Não pega mala que não é tua". Uhum. E o que é prioridade? Que a gente está falando aqui agora sobre família, É, né. família. E é uma coisa que eu sempre fui muito aquela mulher tratora, e acredito que muitas das ouvintes nossas também, né? São umas mulheres assim, que a gente quer fazer tudo, abraçar o mundo, a gente quer resolver tudo, todos os problemas da família, de casa, resolver todos os perrengues para os maridos, né? E depois que eu percebi que não, que tem certas coisas que não é eu que vou resolver, não é eu que vou fazer. Não, eu não consigo, amor, eu não consigo, eu não tenho Não ter tempo. medo de dizer não, né. Dizer assim: "Não, isso não é possível, eu não consigo agora, acho que tu tem que fazer", eu pedir para
isso é libertador, né? Só que não é fácil, a gente tem que, Não é. tem que começar a avaliar isso e daí começar a Uma delegar. psicóloga amiga contou a experiência, né, que o gramado estava sempre crescendo, crescendo, crescendo na casa, e ela se irritava com aquilo e o marido não cortava e não cortava, ela disse: "Olha, amor, chegou. Se tu não vai cortar a grama, ok, mas o mato como tá não vai dar". E aí ela decidiu por conta de começar a pagar alguém para cortar a grama, mas ela não Uhum. entrou nessa de querer cortar, É, porque eu né. em muitos momentos ia lá e fazia, Aham. né? Então eu disse: "Não, não consegue, a gente não dá E é conta". cômodo, É, de novo, eu repito, não quero falar mal dos homens, mas a gente que se coloca nesse lugar de sobrecarga muitas sim, vezes, sim, porque é cômodo para o outro que nós façamos tudo. É muito bom sim. ter alguém assim do É, lado, é. ou que não seja o marido, mas assim, às vezes no trabalho, né, a pessoa vai Uhum, abraçando tantas coisas, é ótimo, mas será que é tão bom assim para todo mundo? Será que está sendo bom para quem está fazendo, né? Então a gente uhum, precisa se autoanalisar, o que que eu preciso deixar de lado? O que que eu preciso pôr mais força? De repente está abraçando tanta coisa, e aquilo que a pessoa acha que é o mais importante, a prioridade está ficando de lado. colocar uns limites, né, É às vezes é saudável. necessário, É. é necessário. Carol, eu quero saber, assim, né, as mulheres que se sentiram tocadas aqui nessa nossa conversa, né, sobre Deus, sobre espiritualidade, como é que a gente, né, depende, às vezes as pessoas ficam um pouco constrangidas, ficam meio sem, como é que a gente faz para procurar, né, a igreja de vocês, tem horário, como é que é? Explica um É pouco. ali na rua Pompílio da Fonseca, perto ali da Porto Mirim, né, e a gente tem as redes sociais, depois a gente pode divulgar Isso, melhor, depois tu me né, no manda, que daí eu Instagram. coloco, quando a gente for divulgar o card, a gente bota geralmente na Rádio Tapuí, eu coloco no meu Uhum. pessoal, daí o pessoal acaba Mas a acompanhando gente tem encontros, os cultos de domingo, né, todos os domingos às todos os 19 horas a domingos. gente tem Uhum. então encontro, né, e daí tem é mais fácil ir pelas redes sociais, porque daí a gente divulga as agendas, semanais, mensais, porque Uhum. tem eventos que são esporádicos, uma vez por mês, não tem data fixa, né. Uhum. Como, por Sim. exemplo, o encontro de mulheres, mas são todas bem-vindas, né, não precisa ir com Uhum. vergonha. A gente sempre Uhum. diz que a igreja é para ser a casa, é para tu te sentir realmente Uhum. em casa, né. Sim. Não é um lugar de pessoas perfeitas, né, até porque se fosse eu estaria no lugar errado. É lugar de quem quer conhecer mais Deus, quem quer buscar um pouco mais, assim, aquecer o coração, né, porque esse mundo tá triste, né, o Tá amor tá se pesado. esfriando, é tanta notícia triste na televisão todos os dias, e às vezes a gente precisa desligar um pouco dessas notícias tristes É. e tentar se reconectar com alguém que pode suprir o nosso É, interior, né. sabia que essa função, acho que a pandemia acabou a gente mudando vários hábitos, e um deles, lá em casa, a gente diminuiu muito o uso de televisão. E hoje, quando eu acabo ligando no telejornal, eu não tenho vontade Uhum. nenhuma de assistir. E a gente até evita, Sim. porque é só notícias ruins, assim, é só Uhum. tragédia. Aquilo abaixa Sim, a tua, assim, frequência, a tua autoestima, então realmente eu tenho evitado muito, sim. né, de assistir certas coisas e certos programas, porque eu acho que também a gente tem que priorizar a nossa saúde. É. E eu digo que ele não vai interferir em nada, saber de assalto, saber de morte, E tu não será? vai poder mudar aquela realidade, né. E daí aquilo é algo que já passou, né. Uhum. E, não é uma notícia para a gente ficar mais atualizado, aquilo é só coisa, só tragédias, né. Uhum. Então realmente eu hoje, tento eliminar a É. tragédia, quanto mais da minha vida melhor. Carol, desde quando que tu é pastora? Como é que começou essa Olha só, como eu me criei na igreja, né, Dani, uhum, a gente sempre esteve envolvido com muita coisa, né, quando era criança, com os uhum, teatros de final de ano, que eu tenho sim, ótimas lembranças, né, sempre tinha aqueles momentos especiais, na Páscoa, essas festividades cristãs, assim, uhum, sempre era muito especial, né. E então logo jovem já comecei a liderar grupo de jovens, né, por muitos anos, até que a gente conheci meu esposo, a gente acabou virando líder, os 2 juntos, dos uhum, jovens, fomos consagrados pastores, né, e aí ele parou de trabalhar com o que ele fazia e ficou integralmente, então, trabalhando na igreja, e eu trabalhava numa empresa, né, como vendedora, uhum, fiquei um bom tempo, né, e em 2019 então, final de 2018, início de 2019 eu me desliguei da empresa, porque a demanda aumentou muito na igreja, e a gente assumiu a igreja toda, então não só mais a uhum, parte dos jovens, né, o pastor que era o pastor da igreja, uhum, acabou indo para outro país, numa missão, enfim,
e a gente precisou assumir, então a demanda aumentou, não tinha Sim, mais como. foi um braço dele. Então foi desde 2019, assim, né, que a gente Uhum. tá nesse Sim, desafio maravilhoso. sim. E quais os maiores desafios lá, Como igreja, como igreja? puxa, uma pergunta, que teria muitas respostas para dar. Eu acho que um dos maiores desafios, não sei se seria exatamente como igreja, mas como pessoa, é a gente, viver tudo aquilo que a gente prega, Uhum. e não só falar de coisas que não são possíveis e atingíveis, porque falar bonito, qualquer um fala, Sim, né. Agora viver, porque tu só vai conseguir ver o que eu falo, se é verdade, quando tu conviver comigo. sim. Quando tu for na minha casa, quando tu vê como eu trato os meus filhos, como eu trato meu esposo, é a prova real, né. Sim, sim, porque não adianta tu parecer algo e não ser esse algo. Então Exato, primeiro seja, né, aquela pessoa, né, seja essa pessoa, agradável, né, uma pessoa que transmite coisas boas, né, energias boas para ti e para sua família. Eu acho que isso também acaba reflete nas pessoas que convivem com a gente, né. com certeza. E a gente tenta sempre, assim, Dani, ter pessoas perto de nós e temos, né, temos Uhum, um grupo de pastores que a gente senta e conversamos e sempre podemos ser bem transparentes uns com os outros, né. uhum, Se eu tô errando, de repente, se tu tinha uma expectativa e eu não supri, ou te entristeci porque tu esperava algo de mim que eu não te ofereci, a gente pode falar, a gente pode abrir o coração ali, uhum. sem reservas, a gente pode se desarmar, porque no fim das contas todo mundo quer a mesma coisa. É agradar um ao outro, é agradar a Deus. Então, quando a gente fere, muitas vezes não é por querer, não é intencional, né. E eu sei que também, a gente está falando para tantas mulheres aí que de repente Uhum. já frequentaram, não necessariamente Igreja Vida, mas outras igrejas e tem muitas pessoas que saem feridas, magoadas, machucadas, né. E o que eu posso dizer nesse sábado então, né, é que você não deixa essa mágoa roubar tanta coisa boa que pode ter nessa congregação ou nesse líder, né, que de repente falhou em uma área, mas não esqueça de todas as coisas boas que ele já fez por ti, porque o bem ele precisa ser maior do que o mal, né, Sim, sim, tem e que ser. Deus ele é maior. Então, Uhum. não deixar a mágoa, matar o sentimento, a amargura tomar conta do coração, porque tem muita coisa boa, às vezes, para a gente ainda receber, a gente perde por sair fora, né, por deixar de ir numa igreja. Sim, Então, meu convite é que você volte a congregar, procure uma igreja, a que você se sente confortável, né. Nós não somos donos da verdade, total, tem muita igreja boa, né, não sei se imagino que tenham pessoas de outra cidade ouvindo também, então tem muito lugar bom, tem muita gente boa ainda nesse mundo, né. sim, sim. Eu acho que o Deus ele não, né, não é, eu pelo menos percebo isso, que o Deus, independente da igreja, mas procurar, né, realmente é o que É, importa. exatamente. Carol, agora já finalizando, o nosso bate-papo que passou voando, né, já gostaria já de agradecer muito, né, a tua presença aqui. Realmente é um ambiente para a gente realmente melhorar. E realmente, com certeza, o sábado de todo mundo que está nos escutando vai ser um sábado melhor. E agora eu gostaria que também fosse abençoado, além de ser um sábado melhor, que tu pudesse compartilhar conosco uma oração, né, para os nossos ouvintes, para as mulheres aqui, para a gente poder encerrar o nosso programa. Vamos orar. Afinal de contas, Deus, ele é um só, né, e queria falar também para as ouvintes que, sem reservas, respeitamos todas as religiões, né, e e realmente nós vamos orar, assim, pedir para que Jesus traga então essa paz, né, se você precisa dessa paz aí onde tu tá, de repente teve uma semana difícil, mas Deus ele é maior, ele sabe de todas as coisas, né, e ele é presente, ele é socorro presente. Então vamos orar. Senhor Jesus, te agradeço por esse momento tão especial com a Daniela, Pai. Te agradeço por essa oportunidade. Eu sei que nada na vida é por acaso. E eu sei que o Senhor me trouxe aqui também para ser luz, para de alguma maneira abençoar a vida dessas queridas ouvintes que estão nos seus lares, talvez com tantos afazeres, ou talvez tenham parado nesse momento para escutar.
E eu peço, Pai, que essas palavras toquem o coração, Senhor. Tragam paz àquelas que estão angustiadas, ansiosas, tristes, por qualquer motivo que seja. Que o Teu Espírito Santo possa trazer paz. No nome de Jesus que eu te peço, Pai. Que o Senhor possa ajudá-las a encontrar o caminho para encontrar contigo. No nome de Jesus, peço que o Senhor abençoe a Daniela, que esse programa seja cada vez melhor, Pai. Que o Senhor possa usar cada vez mais ela para trazer essa inspiração na vida dessas mulheres e desses homens que possam estar nos ouvindo também nesse dia, no nome de Jesus. Amém. Amém. Amém? Muito Amém. obrigada. Ai, Foi um eu que prazer, tá? agradeço. Gostaria de agradecer a presença de todos os ouvintes, né? Desejar um sábado maravilhoso, um domingo maravilhoso. Muito obrigada. A gente já sai mais leve, assim, no programa. Glória a Deus. É isso Muito aí. obrigada, Amém. Carol. Tchau para todos os Tchau. ouvintes.